não vai ser muito fácil, porque é um retorno na minha igreja, dos meus irmãos. Então, antes de começar a palavra, eu já gostaria de agradecer os irmãos pelas orações, porque eu tive um apoio enorme da minha família, meu marido e a minha mãe foram assim, esteios para mim nesse momento difícil. O meu filho também, quando estava em casa final de semana, me ajudou bastante, mas as orações dos irmãos foram muito importantes. Glória a Deus. E aquilo que eu vou pregar para os irmãos é algo que ministrou em mim, porque o pastor falou aqui da vitória, mas o fato é que nós só conseguimos passar para os irmãos aquilo que já foi ministrado dentro de nós. Glória a Deus. Nós só conseguimos entregar algo que já queima dentro de nós. Então o que eu vou passar para os irmãos é algo que Deus já tinha ministrado dentro de mim. É a história de alguém que achou que era o fim dela. E os louvores falaram sobre isso. Não sei se os irmãos perceberam. Nós passamos um período de louvor que falou o tempo todo sobre esperança. O período que teve aqui de ministração falou sobre isso, sobre você ter esperança, sobre você orar, sobre você permanecer, sobre você pedir ao Senhor. E essa história é uma história assim, de alguém que achou que era o fim, que não tinha mais solução, mas que lá na frente Deus muda a história. Porque é muito fácil, irmãos, quando nós contamos uma história da Bíblia, porque eu sempre digo que a palavra de Deus tem spoiler. A gente já sabe o final dessa história. Mas quando nós estamos numa situação difícil, nós não sabemos o final dela. No momento da dificuldade, no momento da luta, no momento do choro, no momento daquela dor, a gente não sabe o que está lá na frente. No momento que nós estamos orando, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Mas quando nós vemos uma história dessa, isso nos dá força e nos dá esperança, porque nós cremos que esse mesmo Deus que mudou a história desta mulher, esse Deus vai mudar a nossa história também. Amém, queridos? Sim. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1. Ele tinha que fazer a participação especial, né? Ruth 1:1. A palavra de Deus diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, havia uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seus maridos. Situação difícil, né, irmãos? Situação muito difícil. Porque hoje, nos nossos dias, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente olha uma situação dessa e fala: vivia de aposentadoria. Mas o fato é que o contexto da Bíblia não é tão simples assim. As mulheres nessa época, elas dependiam exclusivamente de uma figura masculina. Ou a mulher era sustentada pelo pai, ou ela era sustentada pelo marido, ou ela era sustentada pelo filho. Ela não tinha outra provisão. Mulher não trabalhava. E se ela não tivesse uma dessas 3 figuras masculinas, ela ia viver na rua, ou ela ia mendigar, ou ela ia vender o corpo dela. Ela não tinha outra opção. E qual era a situação dessa mulher? Essa mulher, ela perde o marido, e aí ela fica com 2 filhos, e ela perde os 2 filhos. Eu não consigo imaginar que dor essa mulher sentia. E fica dentro de uma casa 3 mulheres, e a Bíblia é muito clara, eu não sei como estava na tradução aqui, mas a minha está desamparada. 3 mulheres desamparadas. A história diz que essa mulher morava em Belém com seu marido
com seus 2 filhos. Uma mulher agraciada por Deus, porque ela não era uma mulher infértil. Porque as mulheres na época também que não tinham filhos, que eram estéreis, também eram mulheres muito mal vistas pela sociedade. Ela tinha 2 filhos homens. Olha que maravilha! Ter filho homem naquela época era muito bom. Era uma mulher agraciada, abençoada por Deus. Ela vivia num lugar que era o lugar do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. Só que eles entram numa dificuldade. Porque às vezes, irmãos, nós acreditamos que quando nós aceitamos Jesus, que quando nós entramos para a presença do Senhor, nós não vamos ter dificuldades. E isso é uma mentira. Porque dificuldades todos nós temos. A diferença é que nós não passamos por ele sozinhos. A dificuldade não nos acompanha sozinhos. Nós sempre passamos por essa dificuldade acompanhados pelo Senhor. Aleluia. Acompanhados pelo consolo e pelo conforto do Espírito Santo. Aleluia. Só que Elimeleque não entendeu isso. Na primeira dificuldade que aconteceu, na primeira necessidade que aconteceu, ele fugiu. Ele saiu dali, catou a família dele e ele foi para um lugar horrível que era Moabe. Moabe, ele era da geração, da descendência de um incesto de Ló. Imagina o ambiente, o lugar para onde esse homem foi. E neste lugar ele gera família, porque os filhos dele casam com mulheres daquele lugar. Isso não era a tradição do povo judeu. O povo judeu casava entre si. Casavam até na mesma tribo. E eles casam com mulheres moabitas. Mulheres que tinham deuses estranhos ao Deus de Israel. Qual era a chance disso dar coisa boa? Como diz hoje Rabon. Não tinha chance nenhuma disso dar coisa boa. Mas eles se casam lá, eles foram para lá. Elimeleque faz exatamente o que muitos de nós às vezes fazemos. Às vezes nós nos encontramos numa situação difícil. Porque, irmãos, nós vemos com os olhos naturais. E às vezes nós olhamos por visão, não olhamos por vista. E quando nós deixamos de olhar por vista, nós deixamos de contemplar a bênção e as promessas do Senhor que estão lá na frente. Nós deixamos de crer naquilo que Deus prometeu, porque existe uma promessa. Existem promessas do Senhor para a nossa vida. Nós não cremos no Deus da provisão. Então ele deveria crer que não faltaria o pão. Irmãos, só existe milagre, só existe vitória se nós passamos por luta. O pastor Fábio falou assim: ela está subindo andando. Eu estou andando porque eu estive operada. Eu estou andando porque eu estive andando de muleta. Senão, por que eu estaria contando uma vitória? Porque eu passei por uma situação de dificuldade. A vitória só existe porque você teve uma dificuldade. Então não abra mão de passar pelo processo. Viva o processo. Glorifique a Deus no processo. Irmãos, quando você tem a vitória, depois de você passar pela dificuldade, você valoriza cada momento. Cada louvor que eu consigo ficar em pé, eu glorifico a Deus. Ontem aqui no momento das crianças aqui, meu marido zanga comigo, né? Falou: para de pular, André. Você está pulando demais. Eu não estava pulando, você estava mexendo no pé. Para de pular. Para vocês podem não ser nada, mas mexer o pezinho para mim é maravilhoso. Glória a Deus. Porque eu passei pelo processo. Eu não tive chance de correr, eu não podia correr, eu estava de muleta. Mas você precisa passar pelo processo. Elimeleque correu do processo. E quando a gente corre do processo, irmãos, a gente deixa de crescer. Porque se você não passa pela prova, você não vive a vitória e você não tem história para contar. Você já parou para pensar que a luta que você está vivendo hoje é algo que vai alimentar alguém lá na frente? Quantas vezes nós passamos por situações difíceis e alguém chega perto de nós, conta um problema e você diz: eu passei por isso e eu estou de pé e eu resisti. Mas como é que você conseguiu? Como é que você não entrou em depressão? Ou como é que você passou por isso? Como é que você suportou isso? Porque o meu Deus me sustentou. Eu passei por isso porque eu tinha um povo que orava por mim. Eu tinha uma igreja que é a minha família, que cuida de mim. Você tem história para contar, você tem experiência para contar.
Mas Elimeleque abriu mão disso. E ele não viu a geração dele, ele não viu os filhos dos filhos. Ele não viu nada. E ele morreu, e os filhos morreram. E Noemi se encontra nessa situação. E aí, qual é a única coisa que Noemi pode fazer? Voltar, retornar de onde ela saiu, do ponto aonde estava no propósito de Deus. E ela entende então que ela tem que voltar e entrar de novo no propósito de Deus. E ela retorna. E quando a gente segue aqui, no verso 6, ele diz o seguinte: então ela se levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque ela ouviu que o Senhor tinha visitado o povo, dando-lhe pão. Irmãos, Belém significa casa do pão. Na casa de Deus não falta pão. Se você vier ao culto e você não sentir nada, tem alguma coisa errada. Porque há fartura de pão na casa de Deus. Em qualquer culto que você vir aqui, você chegou aqui, o Senhor já está nos aguardando. É a casa dele, é a casa do Pai. E Noemi entendeu isso. Não vai adiantar eu ficar sentada aqui chorando, lamentando a morte do meu marido, lamentando a morte dos meus filhos. Vou fazer alguma coisa. Vou levantar e vou voltar para a casa do pão. Vou voltar para um lugar aonde, enquanto viúva, eu vou ser cuidada. Porque era a lei de Israel. Ela sabia que enquanto viúva ela seria cuidada. Então ela levantou e fez alguma coisa. Aleluia. Irmãos, eu tenho uma experiência. De uma vez eu estava pregando para os jovens Neemias. E Neemias diz o seguinte, que ele encontrou com o irmão dele lá no início do livro. O irmão dele conta que Jerusalém estava um estrago só. E a palavra de Deus diz que Neemias chegou, chorou, orou, mas levantou e tomou uma atitude. E a partir dali os muros são reconstruídos, a história é linda. Irmãos, dor, luto, luta, todos nós sentimos, nós somos humanos. Há momentos que a gente acha mesmo que a gente não vai aguentar. Que a gente olha para o lado, mesmo que quem está do teu lado te ame, mesmo que quem está do teu lado você pode falar, mesmo que quem está do teu lado vai te abraçar, você pode colocar a cabeça no ombro, mas às vezes você fala, eu vou falar, não vai me entender. Pode acontecer isso. Mas você precisa levantar e tomar uma atitude. Aleluia. A gente ora, a gente chora, a gente jejua, a gente se consagra, mas tem que fazer alguma coisa. Porque o Senhor espera isso de nós, que nós façamos alguma coisa. E Noemi, com toda a dor, com toda a luta e com todo o luto, ela levantou e ela tomou a decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai. Irmãos, o que fez você parar? Qual é a luta? Qual é o luto? Qual é a dor que te parou? Todos nós temos algo que às vezes nos faz parar. Se tem algo hoje na tua vida que te fez parar, hoje é o momento de você levantar, tomar uma decisão e falar: eu vou voltar, eu vou retornar para a casa do meu pai, eu vou voltar para Belém, para a casa do pão, eu vou fazer alguma coisa. Eu só não posso ficar sentada, chorando, lamentando e dizendo para os outros: eu estou desamparada. Eu não posso ficar fazendo isso. Então ela levanta e ela vai. E aí no meio do caminho ela diz para as noras: voltem para a casa dos pais de vocês. Eu vou fazer o que por vocês? Porque, irmãos, entendam o seguinte: mesmo essa mulher tomando uma decisão, ela continuava em luto, ela continuava em sofrimento, ela continuava angustiada, ela continuava amargurada, porque o fato de você levantar não quer dizer que você está curado, só quer dizer que você tomou uma atitude. Mas o processo da cura começa quando você toma uma atitude, porque se você não toma, o processo não começa. Ela continuava amargurada. Ela é muito clara quando ela diz para as noras: vocês acham que eu posso fazer o que por vocês? Eu não posso mais gerar filhos. Vão embora. Vou para a casa da família de vocês. Vão procurar marido na terra de vocês. Só que as noras se apegaram a ela.
Coisa rara nos dias de hoje, né? Em inglês, Nora significa filha da lei. Vocês sabiam disso? Eu não entendo. Ah, tem a professora de inglês aqui. Se eu estiver falando besteira, não me corrija. Finge que é verdade. Tá? Foi o que eu fiquei sabendo. Esqueci que tinha professora de inglês aqui no nosso meio. Porque deveria ser assim o relacionamento de sogra e nora. Deveria ser uma filha. E elas amavam Noemi desta forma. Porque Noemi era uma serva de Deus. Ela tinha vindo de Israel. E Orfa decide ir embora. Fez a coisa certa? Fez. Fez a coisa certa. Não estava errada, não. Mas Ruth fez além. A palavra de Ruth é uma palavra linda. E às vezes as pessoas falam assim: nossa, isso não é palavra para falar em casamento. É palavra para falar em casamento. Porque isso é aliança. Não foi a aliança de um casal, mas foi um pacto de aliança. E entendam uma coisa, irmãos. Nas nossas vidas vão ter órfãs e vão ter Ruths. A órfã é aquela que faz a coisa certa. Só que ela não vai te acompanhar. Porque a partir do momento que você não tem mais nada para oferecer, ela vai embora. Ah, mas você não tem mais nada para me oferecer, até aqui eu vou te acompanhar. Você não tem mais nada para me oferecer, eu não preciso mais de você, eu vou embora. Está fazendo errado? Não. Está politicamente correto, mas nem sempre é moralmente correto. Na minha vida eu tive muitas órfãs. Pessoas que estiveram comigo enquanto eu fui útil. A partir do momento que eu não fui mais útil, para que andar comigo? Para que caminhar comigo? Até te ignora. Passa por você, nem sabe quem você é. Mas Deus me abençoou com tantas Ruths no meio do caminho. Em momentos em que eu não servia para nada, mas estavam ali do meu lado. Eu vou te sustentar, eu vou te acompanhar, eu vou cuidar de você. Ó, nesse momento você não está gerando nada, mas eu estou contigo. Irmãos, a palavra de Ruth é linda. Todo mundo conhece. Mas eu vou dizer para os irmãos, verso 16. Ela diz coisas muito importantes. Porque Ruth, irmãos, a palavra, aquilo que nós falamos, tem muito poder. Porque ela declara coisas que nem ela sabia que estava declarando. Ela diz coisas muito sérias. Mas uma das coisas que ela diz é o seguinte: o teu povo é o meu povo. Ruth não sabia o que estava dizendo. Mas ela falou algo que queimava no coração dela. Ela disse para Noemi o seguinte: olha, Noemi, você não serve para mais nada. Você está velha, cansada, estrupiada. Você não vai me sustentar. Você não vai me dar um novo marido. Mas o teu povo agora é o meu povo. O teu Deus agora é o meu Deus. Eu estou abandonando os deuses moabitas. Eu quero o mesmo Deus de Israel. Aonde você for, eu vou. Eu não sei se eu vou ser bem recebida lá em Israel. Não sei o que vai acontecer lá. Mas eu vou contigo para lá. Aleluia. Agora, irmãos, ela diz que o povo de Noemi é o povo dela. Quando a gente lê o livro de Ruth, irmãos, cheguem em casa e leiam o livro, pelo amor de Deus, são 4 capítulos. Você lê isso em menos de 1 hora. Não tenha preguiça. O livro de Ruth inteiro está assim. Então, Ruth, a moabita. Quando Boaz pergunta quem é ela, é a moabita. Ela chega lá, quem fala, Noemi chegou com a moabita. A identidade de Ruth em todo o livro dela é a moabita. Ela é conhecida como a moabita. Quem? Aquela lá. Só que Ruth, antes de entrar em Israel, ela diz o quê? O teu povo é o meu povo. Agora, coloca aí para mim, Mateus 1. Coloca aí para mim. Mateus 1:5. A moabita, em Mateus 1:5, está assim. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou a moabita? Não. A identidade de Ruth mudou.
Porque ela disse antes de entrar em Jerusalém: o teu povo vai ser o meu povo. Esse capítulo 1 de Mateus é a genealogia de Jesus. Essa mulher entrou para a genealogia de Jesus porque ela tomou uma decisão de cuidar de uma mulher que não oferecia mais nada para ela. De uma mulher que não ia dar network, que agora é moda agora, né? Falar, vou fazer network. De uma mulher que não dava mais network para ela. Ela decidiu cuidar de uma mulher que não oferecia mais nada para ela. O coração dela, eu vou cuidar dessa mulher. E aí a Moabita deixou de ser Moabita. A Moabita entrou para a genealogia de Jesus. E Boaz gerou de Ruth, agora israelita, agora da genealogia de Jesus, a Obed. E Obed gerou Jessé. Ruth foi bisavó de Davi, do grande rei Davi. É essa a história, irmãos. Porque a gente já sabe o final. Mas isso acontece nas nossas vidas e a gente às vezes a gente não sabe o final. A gente só sabe o que está acontecendo agora. Nós não sabemos para o que o Senhor nos chamou. A gente só sabe do que nós estamos vivendo agora. E se nós desistirmos do que nós estamos vivendo agora, nós vamos deixar de abençoar pessoas lá na frente. Porque se Noemi desiste, se Ruth desiste, a gente não ia ler esse Mateus 1 aqui. Agora vocês acham que Jesus não ia nascer? Não, o Senhor levantava outro. Porque o plano de Deus não deixa de acontecer porque alguém desistiu. O Senhor levanta outro. Quantos desistiram no meio do caminho? Muitos desistiram. E o Senhor levantou outros. Agora, quando eu persisto, quando eu permaneço, o Senhor cumpre o propósito dele sobre a minha vida. Ele cumpre a vontade dele sobre a minha vida. E Mateus 1 se cumpre na minha vida. E a minha identidade em Cristo, ela é firmada. Glória a Deus, aleluia. Porque o povo lá fora, ou às vezes o povo muito próximo de mim, pode ter algo sobre mim, pode apontar o dedo sobre a tua vida e achar que você é uma simples moabita, ou um simples moabita. Mas o importante é o que o Senhor acha a teu respeito. O importante é o futuro que o Senhor tem escrito para você na eternidade. Aleluia. Ontem nós fomos num culto, na Assembleia Festa de Aniversário. E o pastor que pregou, ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: o crente sempre vence. E essa palavra vai ficar para mim. Ele contou a experiência lá de uma senhora que estava com câncer terminal. Talvez eu não conte a experiência direito, mas só quem ouviu foi os dois pastores. Se eu contar errado, vocês também não vão saber contar errado. E aí, disse que ele chegou lá no quarto, procurando a tal senhorinha lá para orar por ela. Encontrou a mulher lá carequinha, magrinha, do hospital, Tá vendo? Começou a corrigir. Aí, tava lá ruinzinha lá e tal, não sabia quem era. Aí ele foi perguntar. Ela, que ele estava procurando para orar, estava orando por todo mundo. Ela falou: não, pastor, já estou orando aqui, vai orar por outra pessoa, não precisa orar por mim não. E depois ele encontrou ela mais forte do que ele. Eu acho que ele queria dizer mais gordo, mas como ele era educado, ele falou mais forte, sabe? Mais forte do que ele. Mas o que ele quis dizer foi o seguinte: se aquela mulher tivesse morrido, que a ideia era essa, câncer terminal, ela também teria vencido. Porque ela estaria na glória com Jesus. Aleluia. Não estaria na guerra que nós estamos aqui. O crente sempre vence. Não importa o que aconteça com a gente. E eu levei isso para a minha vida. Eu sempre venço. Não importa o que aconteça comigo. Porque se eu estiver na luta, eu estou em vitória também, porque eu estou tendo experiência. A gente, quando está em luta, a gente chega na igreja, a gente sente diferente. E quando você não está em luta, você reclama do louvor. Quando você não está em luta, você reclama da palavra. Quando você não está em luta, o ventilador bagunça seu cabelo. Mas esse ventilador também. Quando você não está em luta, você reclama do calor. Mas quando você está em luta, e aí começa o louvor, aí você chora, você se aquebranta. Senhor, obrigada, Senhor. Pois é. Porque o crente, irmãos, sempre vence. Aleluia! Glória a Deus.
E aí Ruth declara algo que se cumpre na vida dela. E aí, irmãos, elas chegam lá em Belém. E é muito interessante que quando elas entram em Belém, lembra que eu falei para vocês? Que Noemi, ela levanta, toma uma atitude, mas ela não está curada. Certo? Ela ainda está amargurada. Por que eu sei disso? Porque está escrito aqui. Quando a gente chega lá no verso 20, e elas chegam na cidade, e o pessoal começa a falar, o pessoal se comove quando eles verem elas chegando. Porque imagina o estado que essas mulheres chegaram. Elas chegaram com nada. Chegaram arrasadas. Ruth cheia de esperança, mas Noemi arrasada. E Noemi diz o seguinte no verso 20, ó, não me chama de Noemi, mas não. Porque Noemi, irmão, significa que delícia, alguma coisa assim. Então era alguém que as pessoas tinham prazer em estar próximo dela. E isso é bem óbvio, porque as noras não queriam ir embora. Então é muito óbvio que o nome dela, porque os nomes naquela época eram meio que proféticos. Se colocavam o nome nas pessoas, porque aquele nome era profético sobre a vida deles. Então ela era alguém desejável. Ela era alguém que todo mundo queria estar perto dela. Mas quando ela chega na cidade, ela fala, ó, não me chama mais de Noemi, não. Agora eu quero que me chama de Mara. Porque a amargura, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Esse era o estado de Noemi. Mas Noemi tinha uma Ruth do lado dela. Noemi tinha uma Ruth, uma mulher que tinha esperança. Porque em algum momento da vida, Noemi ensinou isso para ela também. Noemi plantou isso nela. Porque Ruth não aprendeu isso do nada. Noemi plantou isso em Ruth. E Ruth chega naquele lugar. E aquela pessoa que você não tem nada para oferecer para ela, que você não vai levar ela a lugar nenhum, mas ela está ali do seu lado, ela começa a cuidar de Noemi. A palavra de Deus diz que ela vai para os campos buscar alimento. E ela chega naquele lugar e ela encontra um homem chamado Boaz. Irmãos, essa história é linda. Eu acho, sinceramente, que a Disney copiou essa história da Bíblia, que não é possível. Que é mais bonito que essa história da Disney, muito mais bonito. Porque a gente tem certeza que essa aqui tem final feliz. A da Disney eu tenho dúvida. Eu acho que depois que entra na rotina lá, que essa história tudo deu ruim. Eu acho. Mas essas aqui eu tenho certeza que não deu ruim. Você sabe por quê? Porque todo o BO que estava lá, o Espírito Santo vinha ali sobre o casal e resolvia. Na Disney não tem Espírito Santo, então com certeza depois deu problema. Essas aqui não deram problema. E aí ela encontra Boaz. E a Bíblia diz que ele é o remidor. Aleluia. Aquele que vai e resolve o problema deles. Aleluia. E aquela mulher, a história é tão bonita, né? Que a situação dela é tão bonita. E Boaz, ele fica impressionado com o caráter de Ruth. Ela podia ser bonita também. Essa não é a questão. Mas a Bíblia é muito clara quanto a isso. Ele fica impressionado com o caráter, com a lealdade daquela mulher. Dela não ter abandonado a sogra dela. Dela não ter feito o que era politicamente correto, mas dela ter ido além, dela ter sido leal, dela ter valorizado uma mulher que não tinha nada para oferecer a ela. E essa lealdade dela, o Senhor honrou, porque, irmãos, quando nós somos leais, quando nós somos gratos, nós somos honrados por Deus. Porque esse é o nosso Deus. O Senhor não fica nos devendo nada. Quando nós fazemos algo por um dos seus, por um filhinho dele, o Senhor nos honra, o Senhor nos abençoa. E foi isso que aconteceu com Ruth. Ruth chegava naquele lugar, ela colhia tanto. A palavra de Deus aqui no meu é quase uma efa de cevada. Eu não sei como é que está aí na NVI. Olha para mim aí no 17. Mas é mais ou menos cerca de 25 quilos. Vê como é que está aí. Eu não sei se aí está essa quantidade. Mas também não vem ao caso. A questão é
que ela colhia muito, ela comia lá, ela não precisava... Uma efa de cevada. O meu tá efa de cevada também. Ah, tá bom. 45 quilos. 45? Oh, muito mais. Oh, bom, então vamos lá. Ela comia lá, ela se alimentava lá, e ela ainda carregava isso tudo para casa, para alimentar Noemi. Olha o peso que essa mulher carregava, por amor e por lealdade àquela sogra. E isso que chamou a atenção de Boaz. E Boaz vai e é o remidor e redime esta mulher pela decisão e pela lealdade de Noemi. E aí a gente vê a provisão de Deus. Porque, irmãos, às vezes a gente olha as coisas e a gente não consegue ver a provisão de Deus. Eu gosto muito da história, eu gosto de muitas histórias, né? Mas a história de Paulo e Silas na prisão é algo que também eu já preguei e que me chamou muita atenção. Porque eles apanharam muito e eles cantaram louvor. Porque o fato é que esqueceram de amarrar a boca deles, né? Prenderam os pés, prenderam as mãos, esqueceram de amordaçar os camaradas, gente burra, né? E como o crente sempre vence, eles sabiam disso. O que eles fizeram? Vamos cantar, gente. Se a gente morrer amanhã, a gente vai para a glória mesmo. Então vamos cantar. E aí o carcereiro cuidou das feridas de Paulo e Silas. O carcereiro, não sei se foi ele que bateu, não sei quem foi que apanhou, mas com certeza ele amarrou. Com certeza uma coisa de ruim que ele não fez. Mas foi aquele mesmo homem que cuidou das feridas de Paulo e Silas. O fato é, irmãos, que a gente não sabe de onde vem a provisão. A gente espera, a gente imagina, mas a gente não sabe, porque nem sempre nós conhecemos os propósitos de Deus. Mas nós temos que confiar nos propósitos de Deus. Porque quando Ruth chega em casa com aquele monte de espiga, e Noemi olha e fala: que isso? Ah não, foi um moço lá que deixou eu pegar isso tudo. Como é que é o nome desse moço? Boaz. Ela: menina, esse homem é parente nosso. Esse homem vai resolver o nosso problema. E a partir deste momento, Noemi começa a ser curada, porque ela começa a enxergar algo lá na frente. Aquela mulher que pediu para ser chamada de Mara, ela começa a entender: eu fiz a coisa certa, eu levantei, eu tomei uma posição e agora Deus está agindo sobre a minha vida. E tudo que ela orientava para Ruth, Ruth fazia. E aí a gente vê aqui no final do capítulo 3, do capítulo 4, a gente vê que Ruth se casa com Boaz. E no verso 13, no verso 14, as mulheres da cidade, elas dizem assim para Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será criador da alma e conservará a tua velhice, pois a tua nora te ama. Aleluia. Gente, quem tem uma Ruth do lado, oh glória a Deus, a tua nora te ama, o teve, e ela te será melhor do que 7 filhos. E continua: e Noemi tomou o filho e o pôs no teu regaço, e foi a sua alma. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Elas não disseram que a Ruth nasceu um filho. Observaram aqui? Elas disseram: a Noemi nasceu um filho. Porque isso aqui era a lei do nazireado, que eu não vou passar para os irmãos aqui. Mas elas dizem que a Noemi nasceu um filho. Elas passam essa importância para ela. Porque nesse momento o Senhor está restituindo para Noemi tudo aquilo que ela perdeu lá atrás. O Senhor está restituindo a perda dos 2 filhos. O nome do filho dela se manteve naquele momento. E chamaram o seu nome Obed, que significa adoração. E Noemi é curada daquela amargura. E as mulheres continuam chamando ela de Noemi,
Porque as mulheres estão dizendo para ela: a sua identidade permanece. Você pode estar desanimada, você pode estar triste, mas você não pode permitir que a amargura tome conta do seu coração. Ninguém chama ela de Mara, mesmo ela pedindo para ser chamada de Mara. O tempo todo as mulheres chamam ela de Noemi. Noemi, Noemi e Noemi. Você continua sendo uma pessoa agraciada, aleluia, querida. E o Senhor vai te restituir. E o Senhor restitui. E quando a gente chega no 18, a gente começa a ver de novo a genealogia. E a gente vê chegando até Davi. Irmãos, eu vou encerrando aqui. Mas encerrando com algumas coisas importantes. A gente precisa entender a nossa identidade. Eu falei de duas mulheres aqui. Eu falei de Noemi e eu falei de Ruth. Ruth chegou naquele lugar como moabita. Mas a gente vê que o final da história de Ruth, Ruth se torna uma israelita e ela entra para a genealogia de Jesus. A gente precisa entender qual é a nossa identidade e qual é o momento que nós estamos vivendo. Porque nós podemos estar em qualquer uma dessas duas situações. A gente já pode saber qual é a nossa identidade, como Noemi sabia a identidade dela. A gente pode estar vivendo uma luta e querer trocar de identidade. Ou a gente pode não saber a nossa identidade como Ruth. Nós podemos estar em qualquer uma das situações. Porque muitas vezes os problemas, as lutas e a confusão do dia a dia nos tira do foco, nos tira da direção. E nós temos que achar esse caminho de volta. E hoje nós estamos aqui para achar esse caminho de volta. Em que momento que você está, em que situação que você está, encontre a sua identidade. A sua identidade em Cristo. Ah, pastor, eu não sei qual é a minha identidade. Você sabe qual é a sua identidade. Você sabe. Você sabe para o que você foi chamado. E se você não sabe, você sabe que você é filho. Porque se ele morreu na cruz para nos tornar co-herdeiro, você foi adotado pelo Pai. Então você é filho. Porque eu já falei aqui com os irmãos, quando eu chegar na eternidade, eu não vou ser chamada lá de doutora em teologia, não vou ser chamada em mestre, não vou ser chamada de pastora, de professora, nada disso. Eu quero ser chegada lá com um cartãozinho de filha. É isso que eu quero ser chamada lá. Filha. Eu não espero mais nada. Então você é filho. É isso que você tem que saber. Então entenda a sua identidade, não abra mão da identidade. Irmãos, quando vocês entrarem em dificuldade, ou se você já tiver em dificuldade, Lamentações 3, muito conhecido também, diz assim: quero trazer à memória, todo mundo sabe. O quê? Aquilo que me traz esperança. Você nunca teve luta na vida? Quem nunca teve luta aqui? Hã? Quantas vezes você teve numa situação difícil? Quantas vezes Deus te deu vitória? Quantas vezes você achou que não ia passar por aquilo ali? E você passou. E você glorificou. E você contou. E se você estiver numa situação difícil agora, é só mais uma que você vai passar. E você vai contar como eu estou contando para vocês aqui. É só mais uma. Irmãos, teve um dia, eu achei que eu tentei não contar, mas eu vou ter que contar, Carol, não vai ter jeito. Teve um dia que eu estava aqui amuada, muito amuada. E eu falava com o Mateus, Mateus, eu não sei se é espiritual ou se é físico. E o Mateus falava, mãe, nem é tão espiritual e nem é tão físico, a questão da cirurgia. Eu estava aqui amuada. Aí conversei com a Carol, para saber como é que era a cirurgia, com muito medo da cirurgia. A Carol falou comigo assim, pastora, eu creio em milagre. Eu falei, eu também, ué. Claro que eu creio em milagre, eu sou crente. Se o crente não crê em milagre, ele é crente. Ela falou, pastora, mas você está na mão do melhor médico do país. Então eu também creio que Deus pode fazer grandes coisas através disso que você está vivendo. E Deus fez, irmãos. E Deus fez. E aquela palavra confortou o meu coração. E eu parei para pensar, para com isso, André, levanta. Levanta. O Senhor está dando providência, porque às vezes a gente quer ver o anjo, a gente quer ver o céu abrir, a gente quer ver o chão tremer,
Mas a gente não valoriza as pequenas coisas que Deus faz à nossa volta, que são grandes milagres. E o grande milagre, a grande maravilha é a nossa salvação. Porque nós não somos merecedores. E quem somos nós para entender e para receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Então isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. Lembra daquilo que te traz esperança. Noemi não tinha noção do plano de Deus para a vida dela. Ruth não tinha noção do plano de Deus para a vida dela. Nós não temos noção do que Deus tem para nós amanhã. Nós não temos noção do que Deus tem para nós daqui a pouco. Então confie naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Valorize o processo, cada momento, cada processo, cada vitória. Glorifique, louve o Senhor por cada vitória. Se prepare para a chegada do novo tempo na tua vida. Dê testemunho disso. Se prepare para o novo momento na tua vida. Irmãos, o Senhor não pode ter dado essa palavra à toa. Porque há um novo momento para a nossa vida. Há um novo momento para esta igreja. Se prepare para isso. Porque Deus tem grandes coisas para nós. Fidelidade, irmãos, é nós caminharmos com Deus, independente das circunstâncias. Independente daquilo que está acontecendo à nossa volta. E a gente só experimenta a promessa de Deus quando nós vamos até o final com Ele. Seja aonde for. Em muitos momentos da vida, agora eu estou encerrando. Em muitos momentos da vida, eu desanimei. Não de Deus, não do Evangelho, não da igreja. Mas em muitos momentos eu desanimo. Muitos momentos eu canso. Muitos momentos eu falo, meu Deus. Mas todas as vezes que eu me senti fraca, que eu me senti desanimada, eu corri para a casa do pão. Eu corri para a casa do Pai. Porque não tem outro lugar que nos sustente, que nos levante, que nos dê força. O grupo de louvor, gente, pode subir no Ministério de Louvor. Não tem outro lugar, irmãos. Nós estamos encerrando o culto aqui. É o momento de você retornar para a casa do pão. Todos nós temos as nossas questões, os nossos desafios, como Noemi tinha, as lutas, os lutos, as questões dela. Retorne para a casa do pão, retorne para a casa do Pai. Coloque a sua vida diante dele e veja as maravilhas e o mover de Deus e o novo momento que Deus tem para a tua vida. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês.